Bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde a todos e a todas, tá? Tudo bem, pessoal? Todo mundo aí refrescado após umas 2 semanas de batida de prova, né? Para quem não sabe, né? Hoje é 3, né? Pelo menos aqui onde eu tô gravando, o dia que eu tô gravando essa aula, né? Nessas últimas 2 semanas, né? No dia 25, né? Nós tivemos várias provas pelo Brasil, né? Tivemos várias provas de município, né? Tivemos provas no município de Nova Veneza, né? Goiás. Tivemos prova em Minas Gerais, né? Polícia Penal. Tivemos prova da Polícia Civil também, né? De Ceará, né? Se eu não me engano, desculpe. Ontem também, né? Dia 1º, né? Domingo tivemos várias provas também entre a Polícia Civil do Espírito Santo, né? E também provas do município de Caldazinha. Na verdade, tivemos vários concursos, né? E aí tivemos hoje, né? Aqui já terça-feira agora, né? Depois da meia-noite. Tenho certeza que muita gente deve estar cansada, né? Na bateria aí de provas, né? E é isso, né? Bola pra frente. Quem fez, quem não fez, volta aqui estudar. E você que fez, vamos continuar os estudos e vamos relaxar a cabeça, né? Porque muitas vezes depois de uma prova dessa, você ficar pensando muito sobre isso, né? Só vai piorar um pouco o seu estresse, a sua ansiedade. Pessoal, hoje aqui nós estamos iremos trabalhar, né, a prisão temporária, gente. Nós vamos mexer com a prisão temporária e depois vamos mexer também com a prisão preventiva, até. E a princípio vou passar alguns detalhes aqui, tá? O que seria aqui? O que é isso, filho? Qual é a diferença de prisão? Prisão cautelar, prisão preventiva, prisão temporária e prisão provisória. Qual é a diferença? Vamos começar logo pela diferença. E antes de passar essa diferença, por que foi criado esse tipo de prisão? Digamos que a prisão, o Estado ele quer usar em última causa, em última recurso, tá? Ele é a exceção à regra, né? E essas prisões cautelares aqui, né? Prisão preventiva, temporária, provisória, digamos que são a exceção da exceção, né? O Estado ele vai fazer de tudo para não te prender. Prender é só a última, o cara não deu jeito mesmo, vamos ter que prender ele. E essas prisões aqui é a exceção ainda da exceção. Por quê? Porque a prisão, geralmente, você vai ser preso, em regra, depois do trânsito, processo e julgado, tá? Hoje em dia tá essa discussão, não vou me meter nessa discussão, como é que tá, né, de quando que começa a cumprir a pena ali, se é em primeira, segunda, terceira instância. Mas o que nós entendemos é o seguinte, que tem certos indivíduos que eles, no andamento do processo, tá? Ou do inquérito, né? Eles não param, tá? Vamos supor o caso de um psicopata que mesmo estando sendo investigado, ele ainda continua matando pessoas. Esse cara tem que ser preso. Um acusado de corrupção, né? Que ele tá ameaçando testemunhas, tá apagando provas, tá? Então, tudo isso, né? Ou seja, a pessoa ela tá tentando atrapalhar o andamento das investigações e do processo, tá? Para isso se inventaram a exceção da exceção, que vão ser essas prisões aqui, que em verdade só vai existir dois tipos de prisão, que é prisão preventiva, tá? Prisão preventiva, que ela pode ser feita no inquérito policial, né? Ali na parte de diligências,
e na área do processo, realizar na movimentação da ação. A prisão preventiva ela pode ser feita em qualquer uma dessas duas etapas aqui, tá? Diferente da temporária. A temporária ela só pode ser realizada somente no inquérito ali nas diligências, tá? Como nesse momento vamos trabalhar a temporária, agora eu vou falar só da temporária, tá? O que é provisória e cautelar? Gente, isso aqui são sinônimos, tá? São sinônimos. É simplesmente prisão preventiva. É mais ou menos isso. É um tipo de prisão antes da hora. Você não devia ser preso, mas como você tá mal comportado, você vai ser preso. Então, eu vou dar um pause aqui e vou voltar agora no próximo imagem para vocês verem como que de fato é, né? Só existe prisão preventiva e prisão temporária. Existe também prisão em flagrante, mas eu vou deixar para mover isso aí no próximo slide. Querendo ou não, prisão em flagrante não deixa de ser também uma prisão assim, digamos que cautelar. Mas no próximo imagem vamos ver isso melhor. Beleza, voltamos aqui. Então vamos lá. A prisão cautelar ou prisão provisória, que são sinônimos, se a prova vem falando assim: cite tipos de prisões cautelares. Todas essas aqui são tipos de prisão cautelares. Cite tipos de prisão provisórias. É a mesma coisa, são sinônimos, tá? É a mesma coisa de água ou H2O. Cite a pessoa que bebeu H2O ou uma pessoa que bebeu água. São sinônimos, tá? É muito comum a gente confundir, que a gente fica assim, cautelar e provisório, que são tipos de prisões, tá? E as prisões vão ser a temporária, que é o que nós vamos trabalhar aqui, tá? A temporária, gente, é aquela coisa. Nós vamos passar pelos rol, não é o delegado primeiro que não é nem o delegado que decide a prisão temporária, tá? É o juiz. Todas essas aqui, menos a flagrante, né? Flagrante, o delegado ele pode prender em flagrante ali, só que é aquela questão, né? Em menos de 24 horas vai ter que ser passado pela audiência de custódia para saber a manutenção ou relaxamento desse flagrante. Mas voltando aqui para a temporária, vamos passar pelos crimes que vai poder ser feito, né? A prisão temporária. A prisão temporária ela é só de 5 dias, prorrogada por mais 5. Então quer dizer que lá quando o cara for preso vai estar assim, preso 5 mais 5. Não, vai estar assim, preso por 5 dias somente. Se o juiz não achar necessário prorrogar, ele é liberado automaticamente. Lembrando que na temporária aqui, quando se finisse o tempo dos dias ali do mandado de prisão, a pessoa ela tem que ser liberada imediatamente. A autoridade ela não precisa esperar a comunicação do juiz. Exemplo, deu 5 dias, né? A pessoa tem que ser liberada e você não, só vou liberar quando o juiz falar. Não pode, porque aí você vai se enquadrar lá nos crimes de abuso de autoridade, possivelmente, tá? Possivelmente. Mas lembrando, a prisão temporária ela é de 5 dias por mais 5, tá? Ela só é feita na parte de diligências, né? Ainda quando está no inquérito policial. Não é todo crime, né? Somente vai ser ali alguns tipos de crimes, principalmente crimes hediondos, tá? E na verdade, na parte dos crimes, quando for crime hediondo, né? Crimes comuns é 5 mais 5. Quando for crime hediondo, vai poder ser feito 30 e prorrogado por mais 30, tá? Então, recapitulando. Prisão temporária. Quando que ela pode ser feita? No inquérito policial, tá? Se ele vê que o réu, o possível réu, na verdade, está atrapalhando a investigação, está eliminando os dados, está, né, ameaçando as vítimas ou as testemunhas, pode ser preso ali por 5 dias, prorrogado por mais 5 dias, né? E se for em crimes hediondos, ele pode ser por 30 dias, prorrogado por mais 30 dias, tá? Tanto hediondos quanto equiparado a hediondos. E ao término, se encerra automaticamente, cessa automaticamente a limitação de liberdade dessa pessoa, tá? A autoridade automaticamente responsável ali pode liberar ela
sem esperar a autorização do juiz, tá? Quem determina ela é só o juiz, tá? Quem nem aqui é a preventiva, vamos ter uma aula só de preventiva, mas é só para dissipar aqui para vocês entenderem um pouco, né? A preventiva ela não tem limite de tempo, tá? Ela pode ser feita tanto no inquérito, né? Tanto ali nas diligências, quanto na ação, quando a ação já está em andamento, né? Tanto no processo quanto nas diligências, ela pode ser feita a prisão preventiva, tá? Não tem limites, é tantos dias quanto mais tantos dias, não tem. O que tem é a regra dos 90 que o pessoal fala, que para não esquecer o preso lá, né? Antigamente se falava que tinha pessoas que eram presas preventivamente e se passava, sei lá, muitas vezes a pessoa ficava 8 anos presa preventivamente. E aí quando iam, se esquecia o fulano, e quando iam julgar o crime do cara, o cara só era para ficar 4 anos. O cara era condenado a 4 anos de prisão, sendo que a pena dele, a preventiva dele foi 2 vezes maior do que a pena. Ou seja, o pessoal, em razão disso, do pacote anticrime, trouxe essa qualidade de se ter a regra dos 90, né? Então, prisão preventiva não tem limite de tempo. Ela é a regra dos 90. A cada 90 dias, o juiz deve averiguar a prisão e, se necessário, né, prorrogar para mais de 90. Fica prorrogando por 90 ali, tá? Já falei, né, que ela tanto no inquérito quanto na ação também é o juiz que manda, tá? Essa do flagrante aqui, né, o delegado também pode fazer, né? Ele pode dar o flagrante, pode prender em flagrante, tá? Só que eu vou deixar uma aula específica só por flagrante, tá? Na verdade, todas essas aqui vão ter uma aula. Agora nós estamos na temporária, depois nós vamos ter uma específica para preventiva e depois nós vamos ter uma para flagrante, tá? Então, vamos dar uma pausazinha aqui e voltar com outros detalhes para nós depois entrarmos na lei. Pessoal, voltando, né? Agora aqui na preventiva, tá? Vai ter alguns detalhes para se fazer a prisão preventiva, tá? Nós vamos ter que obrigatoriamente ter isso aqui junto, tá? De acordo com a ADI, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade, tá? A jurisprudência aqui do STF, ela teve um entendimento que, de acordo com a ADI 3.360 e a 4.109, ela entendeu que para a prisão, né, ocorrer a prisão temporária e não haver abusos de autoridades, isso aqui geralmente foi por causa de umas questões políticas aí, tá? Que teve isso. Mas ela primeiro tem que ter algumas coisas, tá? Tem que ter fatos novos, tá? Não adianta você pedir uma prisão preventiva de um crime que aconteceu há muitos anos atrás. Não, tem que ser agora, recente, tá? De acordo com o ministro Fachin, tá? Vamos ver mais recente. Tem que ser adequada à gravidade, né? Não é que o cara levou uma multa de trânsito, tá pedindo uma prisão temporária aí, tem que ser alguma coisa. É o que? Não, foi o cara xingou, foi um dano. Não, tem que ser alguma coisa adequada, né? Alguma coisa grave. Ela tem que ser não suficiente, tá? De acordo com o artigo 319 e 320, nós vamos ler eles mais tarde, que é do Código de Processo Penal. E eles têm que estar de acordo com ou o inciso 1 ou o inciso 2, tá? Isso não saiu na imagem aqui, agora que eu tô vendo, não saiu na câmera. Não tá aqui na câmera, eu escrevi aqui embaixo, mas tem que ter, pessoal. Vou escrever aqui em cima. O inciso 1 da lei que nós vamos ler. Vai parecer confuso agora, mas quando eu começar a ler lá, vocês vão entender. Ou inciso 2, tá? Mais inciso 3. Ou seja, vai ter que ter tudo isso aqui embaixo, tá? Mais o inciso 1 e 3, ou 2 e 3. Se bem que o ministro Fachin também desconsiderou um pouco o inciso 2, tá? Calma que nós vamos ver o que é isso lá na frente. Calma, só tô dando uma repercutida aqui, tá? Então, vamos lá
encerrar isso aqui, vamos logo para a lei aqui. Deixa eu apagar esses trem. Fechou então, gente. Vamos logo lá agora para legislação. Então, estamos aqui, né, na lei 7.960, né, lei de prisão temporária. É uma lei bem prisão temporária. É uma lei bem pequena, mas tem que ter vários detalhezinhos, tá? Se lembre, o demônio mora nos detalhes, tá? É os detalhes que derrubam o concurseiro, não é a lei em si, não. Então vamos lá, né? Faz-se saber, o Congresso Nacional decreta, né? Artigo, cabe prisão temporária. Então, quando que irá caber prisão temporária? Inclusive ele está até aqui trazendo, né? As ADI 3.360, né? E 4.109. Então vamos lá. Quando que caberá a prisão temporária? Quando imprescindível para a investigação do inquérito policial, né? Então quando vê que é imprescindível para a investigação, o cara está atrapalhando a investigação, ou o cara tem poder para atrapalhar a investigação. Vamos supor que é um cara, é o prefeito da cidade, né? E está atrapalhando. É o governador, é alguém, sabe? Dependendo da questão ali da autoridade, tá? Dependendo da questão financeira da pessoa também, né? Vai caber. Então, quando imprescindível para a investigação do inquérito policial, tá? Só isso, William, manda prender? Não, tem que ter um monte de coisa junto. É isso aqui, um monte de coisa junto. E aí aqui tá aqui. Quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identificação, tá? O que acontece isso? Vamos supor que o cara, ele não tem lugar fixo. Ele mora na casa de parente, ele não tem casa, ele mora na rua, é um usuário. Digamos que você é policial e você tem um usuário ali que quando usou de violência para roubar um celular e não deu certo, tá? Aí dependendo da situação, né, você fala assim, não tem como eu soltar esse cara, porque senão esse cara vai sumir. Como é que eu vou falar, você cometeu esse crime? Então fica aqui que aí nós vamos investigar, né? O cara ia sumir, que ninguém sabia onde encontrar ele, né? De acordo com o ministro Fachin, ele entendeu isso inconstitucional, né? Porque não é porque a pessoa não tem residência fixa que ela tem que estar presa preventivamente. Em certos casos eu até concordo com ele, né? Vai de caso para caso, mas ok. Digamos que praticamente esse inciso 2 aqui, ó, sumiu, tá? É por isso que eu falei, ou é inciso 1 com 3, ou é inciso 2 com 3, porque se tiver, quando imprescindível para... Vamos pro 3 primeiro. Quando houver fundada razão, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, tá? De autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Então, quando tiver qualquer razão, qualquer envolvimento do cara em certos crimes que nós vamos falar aqui, né? De acordo com a legislação penal, vai poder. Então é o seguinte, quando for imprescindível para a investigação policial e quando for esse 3 aqui, vai caber, tá? Quando for esse 2 aqui e o 3 vai caber, se bem que, como eu falei, né, o 3 praticamente foi esquecido, né, praticamente, de acordo com a jurisprudência, tiraram ele da Constituição. Então vamos lá, tá? Constituição não, da legislação aqui, tá? Mas vamos lá, quais esses crimes que ele tá falando? Que não é qualquer crime que você vai ser preso, prisão temporária não, tá? Só alguns crimes. Então vamos lá, primeiro homicídio doloso. Meu amigo, é doloso, não é culposo. Com certeza, se alguma banca vir fazer alguma pegadinha nisso aqui, ela vai usar homicídio culposo, tá? Então, homicídio doloso cabe prisão temporária, sequestro ou cárcere privado. Lembrando que isso aqui é diferente da extorsão mediante sequestro, tá? O que é sequestro ou cárcere privado? Como que eu posso falar? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa gosta muito do Gustavo Lima. Ela pega e sequestra ele, vai lá na casa dele, pega ele e sequestra para ela. Ela quer dinheiro? Não. Ela quer fama? Não, ela só quer ele. Ela foi lá, sequestrou ele, né? Usou de locomoção, né? E agora, se por acaso ela sequestrar ele
e levar para casa dela e falar assim, ó, só te libero daqui se você me dá 5 milhões. Aí não, aí é extorsão mediante sequestro, é diferente, tá? E se ela for na casa dele, ou ele for na casa dela e ela não liberar mais ele, aí vai ser cárcere privado, né? Aí são crimes diferentes, mas que se confundem. Então vamos lá. Homicídio doloso cabe prisão temporária. Sequestro ou cárcere privado cabe prisão temporária. Roubo cabe prisão temporária. Extorsão cabe prisão temporária. Extorsão mediante sequestro cabe prisão temporária. William, qual é a diferença da extorsão? Eu não vou nem discutir isso aqui não, que isso aqui é uma matéria mais de código penal do que da lei temporária. Outra hora nós discutimos isso aí. Estupro, né? Cabe. E suas combinações também vai caber prisão temporária. Atentado violento ao pudor e suas combinações com o artigo, com esse outro artigo aí, tá? Rapto violento e a sua combinação com os artigos. Gente, esse rapto violento aqui, ó, esses dois aqui eu não sei nem se ainda tá valendo, tá? Mas é o seguinte, se tá na lei, aqui, ó, eu tô entrando aqui ao vivo aqui na lei aqui, ó. Se até na data que tiver tá na lei, então se perguntar de acordo com a lei, tá? Mas esse rapto violento aqui, esse tá da pudor, não sei se ainda estão. Epidemia com resultado de morte, tá? É epidemia com resultado de morte. Se não tem resultado de morte, não vai caber, tá? Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal quando qualificada pela morte, né? Quando for qualificada pela morte. E também quadrilha ou bando, né? Todos no Código Penal. Vai ter uma diferença que eu também vou falar sobre essa quadrilha, bando, né? Genocídio, né? Em qualquer das suas formas típicas. Tráfico de drogas. Prisão. Crimes contra o sistema financeiro, né? Vai caber prisão temporária. Crimes previstos na lei de terrorismo, vai caber a prisão temporária também. Então, o que vai acontecer? Vai ter que ter esses crimes aqui com os incisos, né? E acrescentadas as ADI. Eu não li as ADI, né? Eu vou ler aqui a ADI aqui agora, rapidão. Aqui, ó. Superior Tribunal STF, né? Então vamos lá. A maioria do plenário fixou decretação, prisão temporária e tal, deixa eu ver. Requisitos, vamos lá aqui, ó, requisitos. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Fachin, Edson Fachin, que julgou parcialmente procedente as ações para dar interpretação conforme a Constituição Federal no seu artigo 1º da lei, né, de prisão temporária, e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária está autorizada quando forem cumpridos 5 requisitos cumulativamente, tá? Tem que ser cumulativamente. O que são os requisitos? Então lá foi imprescindível, né, para a investigação policial, que é um inciso aqui, primeiro aqui, ó, quando foi imprescindível, tem que ser exatamente 2. Quando houver fundada a autoria, né, participação, que é aquilo que nós falamos também, tem que ter o 3 aqui, né? Por isso que eu falei que ele quase apagou, que praticamente não existe menção do inciso 2, tá? Pô, trem chato, cara, fica entrando toda hora. Terceiro, for justificada em fatos novos ou contemporâneos, é aquilo que eu falei, tem que ser alguma coisa nova, não tem como pedir uma prisão, não, eu quero pedir prisão preventiva, né, temporária do fulano que cometeu um crime em 1900 e não vai ter como, né, tem que ser fatos atuais. 4. Forem adequadas à gravidade concreta do crime, das circunstâncias, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado, tá? E 5º, né, não forem suficientes à imposição de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal. Isso aqui é o seguinte, é o cara que desobedeceu, tá? Se o delegado chamou lá, vamos supor que o cara cometeu um crime, né? O delegado mandou uma intimação lá pro cara, o cara cagou pro delegado, cagou, vou pra essa porra aí não, entende? Aí
Depois que forem tentadas essas aqui, vamos lá. Aí o cara cagou pro pessoal aí pode ser feita uma prisão temporária, tá? É o... Pera aí, aqui tá falando que é o 319, 320. Trezentos dezenove e 20. Na verdade eu errei, né? Na verdade eu li o artigo 220, né? Eu li foi o artigo 220, na verdade. Então aqui, pessoal, correção aqui, tá? O artigo 318 é o seguinte, ó. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, né, maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filhos de até 12 anos de idade incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses e 30 dias, 29 dias. Homem, caso seja o único responsável pelo cuidado do lar de até 12 anos de idade incompleto, né? Interessante isso aqui, gostei. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá provas idôneas dos requisitos estabelecidos nesse artigo. Gente, eu tô moscando ali um artigo que não tem nada a ver. É o café, gente, lamento. Hoje não tem café. E aí, devido à falta de café, eu tô moscando aqui. Vamos lá, artigo 19. Meu Deus do céu. Artigo 19. São medidas cautelares diversas da prisão. Então, voltando aqui, gente, pelo amor de Deus. Desculpa aí. O quinto aqui só vai poder se não for suficiente as impostas de medida de cautelar. Então, se essas que eu vou ler agora não for necessária, aí sim pode se meter a prisão em flagrante, prisão em preventiva não, temporária. Então vamos lá, são medidas cautelares diversas da prisão, tá? Deixa eu ver se eu mudei a câmera aqui, mudei. Então vamos lá, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades, né? 2. Proibição de acesso ou frequenciar a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. 3. Proibição de manter contato com pessoas determinadas quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Proibição de ausentar-se da comarca quando permanência seja conveniente ou necessário para investigação ou instrução. 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixo. 6. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de suas utilização para a prática de infração penais, né? Vamos supor, o cara que é gerente de um banco do Brasil e está sendo investigado por corrupção. Se o cara voltar para o cargo, com certeza ele vai tentar intimidar as pessoas que deduraram ele, tá? Que denunciaram ele, então possivelmente vai manter a distância. 7. Inciso 7. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-inimputável. Reiteração. Inciso
8. Fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento do ato no processo, evitar a absorção do seu andamento ou, em casos de reincidência injustificada, a ordem judicial. Inciso 9. Monitoramento eletrônico, tornozeleira, né? E quando ele diz respeito ao artigo 320 também, né? Que é proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Então, o cara desobedeceu todas essas questões aí, né? Vamos supor, o cara está sendo processado e está tentando fugir do país. O cara está sendo processado e está intimidando as vítimas. Então, vai ser, né, utilizada essa jurisprudência aqui do artigo 5º, dessa parte 5ª aqui, né, para usar a prisão temporária nele, tá? Então, eu espero que tenha ficado bem claro, né? Aqui, essa jurisprudência aqui ficou bem clara, né? Tem que ser 5 questões para ser aplicada a prisão preventiva não, temporária, tá? Então vamos terminar de ler aqui o restante, tá? Das outras aqui. Artigo 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. Veja que aqui não é de ofício, tá? O juiz não pode determinar uma prisão temporária de ofício, né? A decretação pelo juiz em face da representação da autoridade policial. Ou o delegado vai pedir, ou o Ministério Público vai pedir. Aí o juiz vai ceder mandado de prisão temporária. E terá o prazo de 5 dias, prorrogado por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Inciso 1º. Parágrafo 1º, na verdade. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes dele decidir, vai ouvir o Ministério Público. Então, por mais que o delegado fale lá, ou fulano, aquele cara lá, de acordo com as investigações aqui, ele está tentando fugir, ele vai fugir. É bom a gente prender ele temporariamente, dar uma prisão temporária. Por mais que o juiz concorde, ele vai falar assim: ô Ministério Público, o delegado está falando isso aqui, o que você acha? Isso aqui é um modo do juiz se livrar da pica, tá? Tipo assim, porque se daqui a pouco lá na frente der merda, ele falou: opa, peraí, deu merda, mas ó, foi o delegado que me pediu e eu ainda perguntei pro Ministério Público. Aí também, né, não é eu que tô fazendo sozinho, é mais ou menos, e tá certo também, né? Parágrafo 2º. O despacho de decreto, a prisão temporária deverá ser fundamentado e protelado dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. Parágrafo 3º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimento das autoridades policiais e submetê-lo a exame de corpo de delito, né? Também essas partes aqui estão bem boas, estão bem claras, né? Então não tem nem muito o que falar. Decretada a prisão temporária, expediciar mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado, né? Ao indiciado e servirá como nota de culpa. Nota de culpa, gente, é uma folha que você vai chegar e vai falar: fulano, você tá preso. Tô preso por quê? Aí você vai ter que apresentar essa nota de culpa, tá aqui, ó. Você tá preso por causa disso, no artigo tal, caracteriza isso como crime, você cometeu isso, né? Porque é aquela questão, ninguém poderá ser preso senão, né, em virtude de lei. Então,
Isso aí vai servir como carta de culpa. Uma vai ficar, né, para apresentar ele e outra para administração. Artigo parágrafo 4A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser liberado. Bem claro aí, né? Tem muito o que falar. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandato judicial, né? Então, não é que o delegado falou, não, porra, juiz, o cara tá fugindo. Aí o juiz fala assim, não, eu vou emitir aqui o mandato. Aí o cara, não, beleza. Aí o delegado muitas vezes já vai lá, prende o cara sem mandado nenhum, com medo do cara fugir, confiando que quando ele chegar na delegacia o mandado vai chegar e ele vai falar, tá aqui. Não, né? Só quando o mandato estiver em mãos, né? Se bem que no dia a dia não é assim que funciona, né? Mas, por via das regras, a lei está falando isso, ó. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial. Mas no dia a dia, muitas vezes, é só no linguajar. Tipo assim, o cara liga o delegado liga pro juiz, ou o cara tá fugindo agora. Não, vai lá e prende ele que eu tô mandando. Eu vou escrever aqui agora o alvará, vou emitir agora o alvará. Mas isso não interessa a nós, o que interessa a nós é a lei, né? Parágrafo 6º. Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição. Quer dizer, você está preso, tem direito de permanecer calado, tudo que você falar poderá e será usado contra você, tem direito à ligação, tem direito a advogado, se não tiver a Defensoria Pública, né, e informar a sua família. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicado da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Então vamos supor, acabou a prisão temporária do cara, mas o juiz ligou pro cara e falou, não, pode manter ele por mais 5 dias, ou seja, não precisa chegar o documento, só da comunicação, se chegar nele, ele pode manter o cara preso, ou para da manutenção da prisão preventiva, né, prorrogação, tanto quanto a manutenção, né, modificando de uma temporária para uma preventiva, né. Se nenhuma dessas comunicações chegar, libera, né, senão pode ser risco da pessoa, do responsável, a autoridade, responder por abuso de autoridade. Artigo 8º, parágrafo. Inclui-se o dia do cumprimento do mandato de prisão no computado para a prisão temporária. O que significa isso? Significa que no momento da prisão ali, o dia que for prender o cara, já está contando. Ué, William, não estou entendendo. O que é isso? Vamos supor. Agora é 1h03, 1h20 da manhã, tá? Vamos supor que agora... Vamos supor que aqui, ó, a menos de 1h25 atrás, o cara fosse preso. Vamos supor, ele foi preso no dia 2 a 11h58. Então, o que significa? É 5 dias, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele deverá ser liberado no dia 6, né? Por quê? Porque ele foi preso no dia 2. Ah, mas faltava 2 minutos para ser dia 3. Não importa. Se ele foi preso no dia 2, por mais que faltasse 1 minuto, então vai contar o dia 2 aqui, vai contar como se fosse o dia todo, entende? É como se ele tivesse ficado o dia todo preso, mas ele ficou só 2 minutos pro dia 3, não importa. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ser liberado dia 6. Aí se ele foi pego meia-noite em ponto, não, então vai contar do dia 3. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai ser liberado dia 7. É mais ou menos isso. O dia que for cumprido, né, independente do horário,
Dependendo do horário não, dependendo do horário lá, vai ser computado um dia ou outro, tá? Artigo 3º. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos, né? Ou seja, os provisórios, né, não podem ficar junto com os condenados, os que estão cumprindo pena, tá? Artigo 4. Fica acrescido, aí ele começa a acrescentar aqui um monte de coisa aqui, né? Artigo 5º aqui, você vê que está falando no artigo 5º. Em todas as comarcas e sessões judiciais, plantão permanente 24 horas, Poder Judicial Público e tal, para apreciar os pedidos de prisão temporária. Ok. Esta lei entra em vigor na data de sua prorrogação, né? Revogando todo o que encontrava indisposto. Então essa, pessoal, foi a nossa aula aí, foi o nosso vídeo aqui de lei da prisão, lei de prisão temporária, tá? Recapitulando, é uma prisão que só ocorre antes da ação penal. Ela só pode ocorrer no inquérito, tá? Ela é de 5 dias por mais 5 dias, tá? Ela é 5, podendo ser prorrogada mais 5. Só o juiz determina ela, né? Ela tem que ter essas características aqui, ó. Tem que ser o inciso 1 mais o 3, mais outras coisinhas lá. Tem que ser um desses crimes aqui. Vamos supor, se for o crime de dano, o dano não tá aqui, ó. Então o dano não cabe prisão temporária. Furto qualificado, tem furto aqui? Não tem. Então se não tem furto qualificado, não cabe prisão temporária também, tá? Então são esses detalhezinhos aí dessa mini aulinha rápida aqui. Espero ter ajudado bastante. Até mais, ótimos estudos.